Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aulinha de hoje. Hoje vamos falar sobre o assunto que o vestibular ama cobrar, a segunda cobrança, né, depois do período colonial brasileiro, o segundo reinado. E do segundo reinado, a parte que mais é cobrada nos vestibulares de vocês é a parte da economia do segundo reinado, muito conhecida porque girava em torno do café. Né? Então, o Brasil tem uma tradição agrária exportadora, né? A gente mantém isso durante a monarquia. A gente tem também a manutenção do esquema de plantation, né? Latifúndios, monocultura voltada para exportação e mão de obra africana escravizada. Pois é, né? A gente mantém muita produção no nível colonial. Então, a gente mantém, algumas mudanças acontecem com a independência do Brasil, com o período regencial, mas é claro que a manutenção geral do sistema produtivo brasileiro é ainda uma economia agrária exportadora. E a gente tem, né, um breve desenvolvimento industrial, né, a gente chama de surto industrial, que era Mauá, na década de 1860. Então, anota aí, o café é o principal produto brasileiro desse período, beleza? E aí é claro, né, que a gente tem que traçar um pouquinho a rota do café. O café, ele chega no Brasil por volta do início do século XIX, lá por volta de 1808, 1810, quase junto com a família real portuguesa. Inicialmente, né, o café se desenvolve no Rio de Janeiro, já existia toda uma infraestrutura na região, e a produção é mais barata e mais rentável do que o açúcar. Então, os antigos engenhos vão ser agora, né, transformados em fazendas de café. E o café, ele faz muito sucesso porque ele vai ser exportado para a Europa na segunda Revolução Industrial. Então, grande parte, né, das indústrias que estão crescendo na Europa consomem o café, porque o café tem um efeito estimulante, né? O café tem esse efeito importante que deixa a pessoa mais acordada, mais produtiva. Você toma café? Café dá efeito para você? Cafeína, né, te deixa mais acordado? Você chega a ser um pouco até dependente do café? Esse é um ponto legal, né, para a gente pensar na nossa aula, porque o mundo industrial é o mundo da produtividade. Então, se tem um produto, né, que é chamado de droga do proletariado, né, o estimulante, né, máximo, é o café. Então, o café faz muito sucesso por isso, pelos seus efeitos, não apenas pelo gosto, mas pelos efeitos dessa bebida, um efeito estimulante que combina com a produtividade do mundo industrial. Outro ponto importante, né? As áreas de expansão de café. Então, acompanha junto comigo aí, ó. O café ele entra pelo Rio de Janeiro, ali por volta de 1808, 1810, vai para o Vale do Paraíba Fluminense, que é o Vale do Paraíba no estado atual do Rio de Janeiro. Depois migra para o Vale do Paraíba Paulista, em 1830, o Vale Velho, né, entre Taubaté e Rio de Janeiro, Roseira, Lorena, né, Bananal, todas aquelas cidadezinhas pequenas, e depois vai para o Oeste Paulista por volta de 1850. O Oeste Paulista, a porta de entrada do Oeste Paulista é Campinas, tá? Então, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Então, o café ele vai ganhar essa distância, vai se expandir para essas regiões, e apenas no começo do século XX a gente vai ter o café entrando no sul de Minas e no norte do Paraná. Beleza? Então, a cronologia do café, as duas áreas mais importantes de plantio de café, a gente vai destacar a partir de agora. Lembrando, né, esse é o mapa da expansão cafeeira, quem quiser dar uma olhadinha aí. Então, o café vai se expandindo a partir do Rio de Janeiro, e aí tem algumas regiões e as datinhas, né, quando o café chega nessas regiões. Algumas regiões são bem mais tardias, né, como a gente está vendo aí, depois de 1950, mas uma grande parte das regiões até 1850 e outra entre 1850 e 1900. Comparações entre as regiões. Essa é uma parte que o vestibular ama cobrar. O Vale do Paraíba Paulista, ele produziu muito café entre 1830 e 1880. Então, 5 décadas de uma sociedade que é uma sociedade com mentalidade escravista, tá, gente? Mesmo depois da abolição do tráfico de escravos, de escravizados, pela Lei Eusébio de Queiroz, é uma região que manteve a mão de obra escravista e não aceitava muito bem mão de obra imigrante. Porque o escravizado, ele não é apenas uma mão de obra, ele é um artigo de luxo. A ostentação faz parte dessa elite aristocrática. As pessoas do Vale do Paraíba, os grandes senhores, eles compravam títulos de nobreza. Mas pensa comigo, né? Barão, marquês, né? Visconde, conde. Gente, no Brasil não tem condado para ter conde. No Brasil não tem baronato para ter barão. No Brasil não tem marca para ter marquesa, entendeu? Então, quer dizer, eles têm essa mentalidade que eles são uma nobreza empoderada, luxuosa, ostentatória, e eles não investiram o que eles ganhavam na produção.
Por quê? Porque a proximidade com o Porto de Santos fez com que eles não investissem em ferrovias, eles levavam o café no lombo das mulas, nas carruagens. Então, quer dizer, quando a gente pensa nessa elite, é uma elite que construiu fazendas belíssimas, gastou muito mais do que produziu. Mas depois, quando vem a crise do café, essa elite do Vale do Paraíba, ela fale. São cidades que hoje em dia, se você for visitar, elas vivem do turismo. No máximo, elas têm algum aporte industrial ali na região, porque fica na beira da Dutra. Mas lembrando, essas cidadezinhas pequenas, elas são chamadas de cidades mortas pelo Monteiro Lobato, porque eles não resistem à crise do café. Agora, o Oeste Paulista, a região de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, é longe do Porto de Santos. Então, a elite de lá, embora seja uma elite cafeicultora, uma elite rural, essa elite ela vai começar a ter uma visão mais empreendedora. Essa elite do Oeste Paulista ela vai começar a pensar, né, muito fortemente em investir em ferrovias. E para investir em ferrovias, precisamos de capital inglês, preciso negociar com banqueiros ingleses. Então, eles vão começar a ter uma visão mais empreendedora. Muita gente chamou eles de burguesia do café. Esse nome não é o nome mais apropriado, mas é importante lembrar, né, que nesse caso aqui, como a gente está analisando a diferença entre as duas regiões, eles são muito mais empreendedores no Oeste Paulista do que no Vale do Paraíba. No Oeste Paulista tem uma vantagem de solo também, né? A terra roxa, que é extremamente fértil, a grande distância do porto é um problema que vai ser solucionado com a construção de ferrovias. Então, as ferrovias vão se expandir por várias regiões, chegando até o Porto de Santos, e paradas dessas ferrovias são as cidades que a gente conhece hoje: Jundiaí, São Paulo, Santos, certo? E nessas paradas da ferrovia, nas paradas do café, cidades foram se desenvolvendo. Então é muito importante lembrar, né? A elite aristocrática do Vale do Paraíba ostenta, gasta mais do que produz, cria mansões extremamente monumentais, porque monumentalidade também é uma demonstração de poder. Agora, o Oeste Paulista, eles vão ter capital suficiente para investir em outras coisas, beleza? Então, o desenvolvimento das ferrovias, né? Tá aí a datinha de cada uma das mais importantes. Percebam, né, que a São Paulo Railway vai de Santos até Jundiaí. Tem a ferrovia Ituana, mais tarde, Itu-Campinas, e a gente tem a Mogiana e a Sorocabana em 1875. O Oeste Paulista tem dinheiro sobrando. Eles vão investir nas cidades por onde passam as ferrovias. Então, eles vão se tornar os primeiros empresários dessas cidades. Eles vão começar a investir no comércio dessas cidades. E por isso, quando o café esgotar, quando o café perder valor de mercado internacional, essa elite do Oeste Paulista vai sobreviver, né? Porque investiu, que conseguiu diversificar seus investimentos. Aqui, as ferrovias ligando, né, o Porto de Santos às regiões do café, que a gente citou aqui, indo até Franca, lá em cima, ó, Ribeirão Preto, Franca, tá vendo? Bem lá no norte do estado de São Paulo, né, bem lá em cima, né, no centro, na região oeste. E a gente tem, né, a dinamização da economia, com superávites constantes do café, melhores condições econômicas a partir de uma reforma, né, que os liberais fazem, a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco ela vai mexer nas tarifas alfandegárias. Agora, não vai ter a Inglaterra pagando só 15% para botar o produto dela aqui barato. A Inglaterra vai pagar 30%. E para produtos que concorrem com os brasileiros, 60%. Então, aumentar as taxas alfandegárias ajuda o país a se desenvolver. Por que que ajuda? Esse protecionismo ajuda. Porque esse protecionismo ele faz com que os brasileiros invistam em manufatura, em indústria, sem medo de falir com a concorrência da Inglaterra. Então, a Inglaterra estava colocando produtos muito baratos no Brasil, desde a vinda da família real portuguesa, e agora essa farra acabou. Então, investir no Brasil se torna um bom investimento, né? Se torna um investimento que pode gerar bons retornos, tá? E também, né, óbvio, eles não gastam com escravizados, trazem mão de obra imigrante, que é bem mais barata, você não tem que comprar mão de obra imigrante, então sobra dinheiro. A união desses fatores gerou uma liberação de capitais na economia, que foram investidos na urbanização, investimentos urbanos, urbanização e industrialização. São Paulo vai crescer muito nessa época. E o Caio Prado Júnior, que é um historiador clássico, ele vai afirmar que pode-se dizer que é nessa época que o Brasil tomará pela primeira vez conhecimento do que foi o progresso moderno, certa riqueza e bem-estar material. Então, o segundo reinado é um período de estabilidade econômica, um período de início da nossa industrialização, claro, surto industrial ainda não é a industrialização de fato.
A industrialização, de fato, só vem a partir da Era Vargas, década de 1940, e o grande nome dessa modernização é o Barão de Mauá. A Era Mauá é atribuída a esse homem, né, esse nome, Barão de Mauá. Ele foi um grande investidor, né, um grande empresário brasileiro, o Irineu Evangelista de Souza, que é o nome original dele, fundou durante, né, a parte que ele ali acabou levando os investimentos, conversando com banqueiros, ele liderou muitos desses processos, fundaram 62 empresas industriais, 14 bancos, 3 caixas econômicas, uma lista de coisas importantes. Então, o surto industrial tem esse nome porque industrializa, mas depois, com a crise bancária na década de 60 para 70, a gente teve a falência de muitas dessas empresas. Então, é um surto industrial mesmo. Tem um pico e depois uma queda. Mas é importante, né, a gente falar disso. É importante entender o que isso gerou no Brasil. É importante você ter dimensão de que uma elite que não é escravista, uma elite mais moderna, uma elite do café, que não gasta com escravizados, uma elite que é uma elite mais empreendedora, ela vai investir em negócios urbanos, em empresas industriais, lembrando, né, que eles estão por trás de tudo isso. A elite do Oeste Paulista ainda é uma das elites mais ricas do Brasil. O que leva a uma série de contradições, né? Apesar de toda a modernização do Segundo Reinado, ela não foi suficiente para colocar a escravidão em xeque. Certo? A escravidão demora mais tempo para ser abolida. A escravidão só vai ser abolida em 13 de maio de 1888, né? Então, da década de 60 até 88, a gente tem praticamente 28 anos de diferença. Então, todas as facilidades da modernidade, as cidades conviveram com escravidão. E, gente, o mais chocante é que essa época é a época da fotografia. Gui, mas o Brasil não aboliu a escravidão e já tem fotografia? Sim, tem fotografia. Logo, logo o cinema vai ser inventado. E isso é uma fotografia do período escravista. Dá uma olhada, gente. Uma fotografia de escravizados trabalhando cafezais. Certo? Aqui mais uma foto, né? Uma fotografia, não é uma pintura. Uma fotografia dessa época que a gente está trabalhando, do Segundo Reinado, com a mão de obra escravizada ainda existindo no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Ocidente. E muito por conta dessa elite escravista, que ficou enrolando essa questão. Olha o tamanho da fazenda no Vale do Paraíba. Olha esse lustre, gente. Só tem lustre assim, né, nos palácios franceses. Pensa nisso. A ostentação, a riqueza, os gastos excessivos no Vale do Paraíba. Você não encontra isso no Oeste Paulista. Porque o Oeste Paulista investiu nas cidades, investiu em empresas, investiu em outros negócios. Tá? Você pode visitar essas fazendas hoje em dia, elas estão abertas, muitas delas à visitação, muitas foram reformadas, você pode se hospedar nelas, mas é importante lembrar, né? Essa é uma parte da história do café que não sobreviveu muito bem, porque essas cidades já foram o coração do Brasil. O Vale do Paraíba já foi o coração do Brasil, a locomotiva do Brasil, e acabou virando, né, as famosas cidades mortas. Olha esse palacete. Né? É um palacete, essa casa grande é um palacete. Olha a estrutura dessa fazenda, extremamente ostentatória, monumental, certo? Esse dinheiro poderia ter sido investido em outros negócios. São Paulo se desenvolve nesse, né? Quando a gente pensa no começo da República, final do Segundo Reinado, começo da República, a Avenida Paulista era assim. A Avenida Paulista em São Paulo, ela era assim, descampadão. E olha como a urbanização é rápida, né? Quase 10 anos depois, já está muito mais urbanizada. E tudo isso por conta dos investimentos dos cafeicultores do Oeste Paulista. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.